70 velas acesas, uma taça de vinho tinto solitária e um telefone mudo ao meu lado. Este seria o retrato do meu aniversário, mas jamais imaginei que também seria o retrato da minha libertação. Meu nome é Berenice Cavalcante e por 7 décadas respirei, sorri, chorei e, acima de tudo, me doei. Me doei tanto que esqueci de guardar um pouco de mim para mim mesma. Naquela noite fria de junho em Porto Alegre, sentada na varanda do meu apartamento no Bonfim, encarando as luzes da cidade que testemunharam toda a minha vida, percebi que o tempo havia passado como um rio silencioso, carregando minhas esperanças e deixando apenas lembranças em troca. A mesa estava posta para 2 pessoas, um hábito que mantive desde que meu marido Eduardo faleceu há 12 anos. Coloquei meu vestido verde esmeralda, aquele que combinava com os brincos de jade que ele me presenteou quando completamos 30 anos de casados. O perfume de jasmim, que sempre foi o meu favorito, preenchia o ambiente. Estava tudo perfeito, exceto por uma cadeira vazia que deveria ser ocupada pelo meu filho Marcelo. Naquele dia, acordei com uma energia diferente. 70 anos não é pouca coisa, mas eu me sentia estranhamente jovem, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Passei pela padaria Flor do Trigo, como faço todas as manhãs, e o senhor Joaquim, dono do lugar há mais de 40 anos, me presenteou com um pequeno bolo de chocolate. Para a senhora comemorar, disse ele com um sorriso sincero, hein? Fiquei comovida com o gesto. Um estranho lembrando do meu aniversário enquanto meu próprio filho. A livraria Páginas da Vida, que administrei por 4 décadas no Centro Histórico, já não me pertencia oficialmente, mas ainda ia lá 2 vezes por semana para ajudar Margarida, minha ex-funcionária, que conseguiu comprá-la com muito esforço. Os clientes mais antigos ainda perguntavam por mim, ainda queriam minhas recomendações literárias. Dona Berenice, só a senhora sabe o que combina com minha alma, dizia Clarice, uma professora aposentada que frequentava a livraria desde a inauguração. Naquela manhã, recebi abraços, cartões e até mesmo um buquê de margaridas dos funcionários. Mais uma vez, estranhos lembrando o que família deveria lembrar. A ideia de jantar com Marcelo naquela noite não foi um impulso. Planejei aquilo por semanas. Reservei uma mesa nos Sabores do Sul, nosso restaurante favorito desde que ele era menino. Pedi ao chefe Paulo, um velho amigo, que preparasse aquela torta de bacalhau que Marcelo tanto gostava. Comprei até mesmo uma gravata azul marinho para presenteá-lo, idêntica à que seu pai usava. Queria que fosse especial, não por ser meu aniversário, mas porque precisávamos conversar. Havia decisões importantes sobre minha vida que ele precisava saber. O relógio marcava 16 horas quando finalmente criei coragem para ligar. Marcelo sempre foi ocupado, mas nos últimos anos, depois que expandiu a Cavalcante Empreendimentos, parecia que o tempo havia se tornado seu inimigo mortal. Chamou 3, 4, 5 vezes. Quando estava prestes a desistir, ele atendeu com aquela voz apressada. Mãe, estou em reunião. Aconteceu alguma coisa? Senti minha voz tremer levemente. Mesmo depois de tanto tempo, ainda me sentia como se estivesse incomodando. Não, filho. Só queria te convidar para jantar comigo hoje à noite. Reservei nos Sabores do Sul. Houve um silêncio do outro lado. Conseguia ouvir vozes distantes, papéis sendo mexidos. Por um momento, pensei que a ligação havia caído. Hoje não dá, mãe. Tem um fechamento importante com investidores que pode ir até tarde. Respirei fundo. Já esperava por aquela resposta, mas tinha ensaiado uma solução. É que hoje é meu aniversário, Marcelo. 70 anos. Pensei que poderíamos comemorar juntos, mas se preferir, podemos remarcar para amanhã ou... A interrupção veio como um tapa. Nem lembrava que era seu aniversário. E não vou sair para jantar. Nem hoje, nem amanhã. Estou sobrecarregado com a empresa, mãe. Patrícia está me cobrando mais tempo em casa também. Não dá. Aquelas palavras atingiram meu coração com uma precisão cirúrgica. Não foi a recusa em si, mas a maneira como disse, como se meu aniversário, como se eu fosse apenas mais um inconveniente em sua agenda lotada. Tudo bem, filho. Entendo. Boa reunião. Desliguei o telefone e permaneci imóvel por alguns minutos. As lágrimas não vieram imediatamente. Em vez disso, senti uma estranha calma.
como se algo dentro de mim tivesse finalmente se quebrado e, ao mesmo tempo, se libertado. Caminhei até a estante da sala, onde guardava álbuns de família. Passei os dedos pelas capas empoeiradas até encontrar um específico, de capa azul desbotada. Nele, havia fotos de Marcelo crescendo. Seu primeiro aniversário, onde Eduardo e eu economizamos por meses para fazer uma festa pequena, mas especial. O dia em que aprendeu a andar de bicicleta no Parque da Redenção, com os joelhos ralados, mas um sorriso enorme. Sua formatura na Faculdade de Administração, onde abri mão de reformar a livraria para pagar a festa que ele tanto queria. Foi quando a primeira lágrima finalmente escorreu. Não de tristeza, mas de uma profunda clareza. Por quantos anos havia acreditado que sacrifício significava amor? Por quantos anos tinha colocado as necessidades dos outros acima das minhas, esperando que um dia isso fosse reconhecido, valorizado? Levantei-me e caminhei até o espelho do corredor. Vi uma mulher de cabelos brancos, olhos azuis ainda vivos, algumas rugas que contavam histórias de sorrisos e preocupações. Mas principalmente vi alguém que merecia mais do que migalhas de atenção, mais do que ser lembrada apenas quando conveniente. O telefone tocou novamente. Por um momento, meu coração acelerou, pensando ser Marcelo reconsiderando. Era Iracema, minha vizinha e amiga há mais de 20 anos. Berenice, feliz aniversário. Está pronta? Vou te buscar em meia hora para aquele chá na casa da Dulce que te falei. Hesitei. Tinha esquecido completamente do convite de Iracema. Ah, Iracema. Não sei se estou com clima hoje. O que houve? Sua voz está estranha. Contei sobre a conversa com Marcelo, tentando parecer mais forte do que realmente estava. Berenice Cavalcante, vista seu melhor vestido agora mesmo. Não vou deixar você passar seu aniversário sozinha remoendo mágoas. E depois do chá, vamos jantar nos Sabores do Sul. Eu faço questão. Foi naquele momento, enquanto ouvia a determinação na voz de Iracema, que algo despertou dentro de mim. Uma ideia que começou como uma pequena faísca e que nas semanas seguintes se transformaria em um incêndio que mudaria completamente o rumo da minha vida. Algo que faria Marcelo e todos ao meu redor perceberem que aos 70 anos eu não estava acabada. Pelo contrário, estava apenas começando. Enquanto me arrumava para sair com Iracema, tomei uma decisão silenciosa. Aquela seria a última vez que me permitiria ser tratada como um objeto esquecido na prateleira da vida de alguém. O que eu faria a seguir surpreenderia a todos, principalmente a mim mesma. O chá na casa de Dulce estava animado, mas meus pensamentos vagavam longe, enquanto as senhoras conversavam sobre seus netos e viagens planejadas. Iracema percebeu meu olhar distante e, discretamente, apertou minha mão por baixo da mesa. Sorri de volta, agradecida por sua presença, mas aquela ligação com Marcelo ainda ecoava em meus ouvidos como um sino rachado. Voltei para casa depois do jantar que Iracema fez questão de pagar nos Sabores do Sul. O chefe Paulo veio pessoalmente à mesa trazer um pequeno bolo com uma vela e os garçons cantaram parabéns. Foi gentil, mas a cadeira vazia à minha frente parecia gritar mais alto que qualquer canção de aniversário. Quando cheguei ao meu apartamento, a escuridão me recebeu como uma velha conhecida. Não acendi as luzes imediatamente. Preferi caminhar até a varanda e observar a cidade iluminada. Porto Alegre à noite sempre teve um encanto especial, mesmo nos dias mais frios de junho. Lá embaixo, famílias voltavam para casa. Jovens saíam para se divertir. A vida continuava seu curso natural para todos, menos para mim, que sentia ter parado no tempo. Abri a porta do pequeno baú onde guardava minhas memórias mais preciosas. Entre cartas amareladas e fotografias antigas, encontrei o diário que Eduardo me deu no primeiro ano de casamento, para que nunca nos esqueçamos de quem realmente somos, escreveu ele na primeira página. Folheei com cuidado aquelas páginas que contavam fragmentos da minha vida. Sorri ao encontrar a entrada do dia em que descobri que estava grávida de Marcelo. Hoje, senti uma vida crescendo dentro de mim. Eduardo chorou quando contei. Prometemos dar a essa criança tudo o que não tivemos. Amor incondicional, oportunidades, liberdade para sonhar. Quero ser uma mãe que sempre esteja presente, não apenas fisicamente, mas com todo o meu coração.
como fui ingênua. Acreditei que o amor seria suficiente, que sacrifícios seriam reconhecidos, que a presença constante criaria laços indestrutíveis. O que não entendi foi que amor sem limites pode se transformar em uma prisão invisível, tanto para quem ama quanto para quem é amado. Nos dias seguintes ao meu aniversário, mergulhei em uma rotina mecânica. Acordava, tomava café, caminhava pela Praça Tamandaré, visitava a livraria, voltava para casa, jantava sozinha. Esperava que Marcelo ligasse, talvez com um pedido tardio de desculpas. O telefone permaneceu silencioso, exceto pelas ligações de Iracema, verificando como eu estava. Na quarta-feira, uma semana após meu aniversário, decidi passar na imobiliária de Marcelo sem avisar. A Cavalcante Empreendimentos ocupava 2 andares de um edifício espelhado no bairro Moinhos de Vento. Na recepção, a jovem atendente sorriu educadamente quando mencionei ser a mãe do proprietário. "A senhora tem horário marcado?" Aquela pergunta me pegou de surpresa. Precisava de hora marcada para ver meu próprio filho? "Não, mas sou a mãe dele. Berenice Cavalcante." A moça pareceu constrangida. "Vou verificar se ele pode recebê-la." Observei enquanto ela discava o ramal. Falava algo em voz baixa e aguardava. Seus olhos evitaram os meus quando desligou. "Sinto muito, senhora Cavalcante. O senhor, Marcelo, está em uma reunião importante e pediu para a senhora agendar com a secretária dele para outro dia." Senti o sangue subir ao rosto. Por um momento pensei em insistir, em exigir ver meu filho. Em vez disso, agradeci educadamente e saí daquele prédio imponente com um peso no peito que quase me impedia de respirar. Caminhei sem rumo pelas ruas de Porto Alegre, observando pessoas apressadas, casais de mãos dadas, mães com seus filhos pequenos. Em frente ao mercado público, parei para observar um senhor que alimentava os pombos. Devia ter a minha idade, talvez um pouco mais. Ele sorria enquanto as aves se aproximavam, confiantes. Sentei-me ao seu lado no banco. "Eles nunca são ingratos", comentou ele, notando minha presença. "Os pombos sempre voltam se você os alimenta. Diferente dos filhos", respondi antes que pudesse me conter. O homem riu, um som rouco que parecia vir das profundezas. "A senhora também? Tenho 3, nenhum me visita. Dizem que estão ocupados construindo seus futuros, como se nós, velhos, fôssemos apenas passado." Conversamos por quase 1 hora, 2 estranhos unidos pela mesma dor. Seu nome era Arnaldo, ex-professor de História. Viúvo há 5 anos. Trocamos números de telefone antes de nos despedirmos. Foi a primeira vez em dias que não me senti completamente invisível. No caminho para casa, passei pela loja de antiguidades da Dona Eleonora na Rua da Praia. Na vitrine, um espelho art deco chamou minha atenção. Entrei para vê-lo mais de perto. "É uma peça rara", explicou Eleonora. "Dizem que pertenceu a uma condessa francesa que o trouxe para o Brasil durante a Segunda Guerra. Tem um pequeno defeito aqui no canto, por isso o preço está mais em conta." Observei meu reflexo naquele espelho centenário. Quantas mulheres já haviam se olhado nele? Quantas viram a juventude escorrer entre os dedos como água? Quantas enfrentaram a indiferença daqueles que amavam? Por um impulso, decidi comprá-lo. Seria um presente de aniversário para mim mesma, algo que marcaria o início de uma nova fase. Ao chegar em casa, pendurei o espelho no corredor, substituindo o antigo. Fitei longamente minha imagem refletida. Os cabelos brancos que antes via como símbolo de sabedoria, agora pareciam apenas um lembrete cruel da passagem do tempo. As rugas ao redor dos olhos, marcas de sorrisos e choros compartilhados, agora pareciam sulcos de decepção. Quem era aquela mulher me olhando de volta? Onde estava a jovem cheia de sonhos que abriu uma livraria contra a vontade da família? Onde estava a mãe orgulhosa que aparecia de surpresa na escola com lanches caseiros? Onde estava a sua esposa apaixonada que dançava na cozinha enquanto preparava o jantar? Foi naquele momento, diante daquele espelho com seu pequeno defeito no canto, que tomei uma decisão. Se meu filho não tinha tempo para mim, eu não teria mais tempo para esperar por migalhas de sua atenção. 70 anos era idade suficiente para entender que algumas portas precisam ser fechadas para que outras possam se abrir. No dia seguinte, marquei uma consulta com o Dr. Ronaldo Buarque,
meu médico há mais de 30 anos. Não por estar doente, mas porque precisava da confirmação de alguém em quem confiava. Berenice, seus exames estão ótimos para uma mulher da sua idade, disse ele após analisar os resultados. Pressão controlada, colesterol dentro do limite. Poderia perder alguns quilos, mas nada preocupante. Por que a pergunta? Está sentindo algo? Estou me sentindo invisível, Ronaldo. E queria saber quanto tempo de vida saudável ainda tenho pela frente. Ele tirou os óculos e me encarou com aqueles olhos castanhos que me conheciam há tanto tempo. Pelos seus exames e histórico familiar, diria que tem facilmente mais 15, talvez 20 anos de vida ativa pela frente. Mas o que está acontecendo de verdade? Contei sobre Marcelo, sobre o aniversário, sobre a visita frustrada à imobiliária. Ronaldo escutou sem interromper, como sempre fazia. Quando terminei, ele pegou sua caneta e escreveu algo em um receituário. Estou te prescrevendo algo que não ensinam nas faculdades de medicina, disse entregando meu papel. Nele estava escrito: libertação, tomar em doses diárias pelo resto da vida. Sorri pela primeira vez em dias. Tem efeitos colaterais? Sim. Felicidade autêntica, independência emocional e, ocasionalmente, surpreender pessoas que pensavam te conhecer. Saí do consultório sentindo um peso sendo lentamente removido dos meus ombros. No caminho para casa, passei pela agência do Banco Meridional, onde tinha conta há mais de 4 décadas. O gerente, senhor Maurício, filho do antigo gerente que conheci quando jovem, sempre me tratava com especial deferência. Dona Berenice, que prazer recebê-la. Em que posso ajudar? Preciso de um extrato completo das minhas economias, aplicações e o valor atual do meu apartamento que está financiado por vocês. Maurício pareceu surpreso, mas providenciou tudo rapidamente. Quando olhei os números, fiquei surpresa. Anos de trabalho árduo na livraria, a herança modesta de Eduardo, investimentos prudentes ao longo da vida, eu tinha muito mais do que imaginava. O suficiente para recomeçar se quisesse. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada de Fábio, meu filho mais novo que vivia em Barcelona. Nosso contato se limitava a videochamadas mensais e mensagens ocasionais. Mamãe, só soube hoje que foi seu aniversário na semana passada. Por que não me lembrou? Achei que não faria diferença, filho. Você está tão longe. Como assim não faria diferença? Eu teria ao menos feito uma chamada de vídeo. Marcelo comemorou com você? Hesitei. Não queria criar conflitos entre os irmãos. Ele está muito ocupado com a imobiliária. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Finalmente, Fábio suspirou. Ele não lembrou, não é? Mamãe, me desculpe. Sei que não compenso a ausência dele estando tão longe, mas quero que saiba que penso em você todos os dias. Aquelas palavras simples me aqueceram por dentro. Conversamos por quase 2 horas. Fábio me contou sobre seu trabalho como arquiteto, sobre os lugares que visitava, sobre o filho adolescente que estava pensando em estudar gastronomia. Quando desliguei, sentia-me mais leve, mais decidida. Na manhã seguinte, liguei para Cristina, minha sobrinha advogada. Filha da minha irmã que faleceu jovem, Cristina sempre foi como uma filha para mim. Formada com honras pela UFRGS, ela tinha um pequeno escritório especializado em direito familiar e sucessório. Tia Berenice, que surpresa boa! Como está? Preciso da sua ajuda profissional, Cris. Pode me receber hoje? Algumas horas depois, sentada no escritório elegante mas acolhedor de Cristina, expliquei o que queria fazer. Tia, tem certeza disso? É uma decisão drástica. Tenho 70 anos, Cristina. Não tenho mais tempo para hesitações. Ela assentiu, compreendendo a determinação em minha voz. Vou preparar tudo, mas sugiro que não conte a ninguém por enquanto, principalmente ao Marcelo. Nos dias que se seguiram, comecei a colocar meu plano em prática. Marquei uma reunião com um corretor imobiliário recomendado por Cristina para avaliar meu apartamento no Bonfim. Liguei para Margarida e perguntei se ela conhecia alguém interessado em comprar minha parte da livraria Páginas da Vida, que ainda mantinha como sócia minoritária. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei um recorte de jornal guardado entre as páginas de um livro. Era uma matéria sobre Gramado, com uma foto do Eduardo e eu em frente à confeitaria Bela Vista durante nossa lua de mel. No rodapé da foto, uma anotação dele.
Um dia teremos nosso cantinho aqui. Era um sonho que compartilhávamos, ter um pequeno restaurante nas montanhas depois de nos aposentarmos. A vida não permitiu que Eduardo realizasse esse sonho. Mas talvez não fosse tarde para mim. Peguei o telefone e liguei para uma agência de turismo. Reservei uma passagem de ônibus para Gramado para o final de semana seguinte. Seria uma viagem exploratória, sem compromissos, apenas para sentir se aquele sonho ainda ressoava em mim. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá de camomila, observei as luzes da cidade e senti uma estranha paz. A dor da rejeição de Marcelo ainda estava lá, como uma ferida que começa a cicatrizar, mas ainda dói ao toque. Porém, junto dela, crescia algo novo, a excitação de possibilidades inexploradas, a liberdade de escolher meu próprio caminho sem me preocupar com as expectativas alheias. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Marcelo. Por um momento considerei não atender, mas a mãe em mim, aquela parte que nunca deixaria de amar incondicionalmente, falou mais alto. Oi, filho. Mãe, estou ligando para avisar que vamos passar o final de semana na casa de praia em Tramandaí. Se precisar de alguma coisa, ligue para o celular da Patrícia. O meu pode ficar sem sinal lá. Nenhuma menção ao meu aniversário ignorado. Nenhum pedido de desculpas pela recusa em me receber na imobiliária. Apenas informações práticas, como se eu fosse mais uma pessoa em sua lista de compromissos. Não se preocupe, Marcelo, também vou viajar no final de semana. Você? Para onde? O espanto em sua voz era quase cômico. Gramado. Quero visitar alguns lugares, relembrar bons momentos. Sozinha? Mãe, não acho uma boa ideia. Você nunca viaja sozinha. Há sempre uma primeira vez, não é? Respondi com uma calma que não sabia que possuía. Aproveite seu final de semana com Patrícia. Não se preocupe comigo. Quando desliguei, percebi que minha mão não tremia como costumava acontecer depois de conversas tensas com Marcelo. Algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. A dor da rejeição, em vez de me paralisar, estava me impulsionando para frente, para um território desconhecido, mas excitante. Fui até um novo espelho no corredor e olhei novamente para meu reflexo. Os mesmos cabelos brancos, as mesmas rugas, os mesmos olhos azuis. Mas havia algo diferente agora. Um brilho de determinação, uma postura mais ereta, um meio sorriso de quem guarda um segredo. Vamos ver do que você ainda é capaz, Berenice Cavalcante. Sussurrei para meu reflexo. E pela primeira vez em muitos anos, não me senti como uma viúva solitária ou uma mãe negligenciada. Senti-me como uma mulher à beira de uma grande aventura. A dor da rejeição ainda estava lá, mas agora servia como combustível para uma transformação que ninguém, especialmente Marcelo, poderia imaginar. A viagem para Gramado foi como abrir uma porta trancada há décadas. O ônibus serpenteava pela Serra Gaúcha, enquanto eu observava a paisagem mudar gradualmente. As planícies deram lugar a montanhas cobertas por mata de araucárias. O ar tornava-se mais puro, mais frio. Sentei-me ao lado da janela, sozinha com meus pensamentos e uma pequena mala contendo apenas o essencial para 2 dias. Uma senhora de aproximadamente 50 anos ocupou o assento ao meu lado em Novo Hamburgo. Notei seu olhar curioso sobre mim. Uma idosa viajando desacompanhada não era uma visão comum. Primeira vez em Gramado? Perguntou ela após alguns minutos. Não, sorri. Mas é a primeira vez em muitos anos que vou sozinha. Ah, eu sempre viajo sozinha. Meu marido detesta turismo, então decidi que não deixaria de conhecer lugares por causa dele. A vida é curta demais para esperar companhia ideal. Aquela frase ressoou em mim como uma confirmação do caminho que começava a estrilhar. Apresentei-me e descobri que Helena era professora universitária em Porto Alegre. Conversamos durante toda a viagem sobre livros, viagens e a libertação que vem com a idade. Quando chegamos a Gramado, trocamos números de telefone com a promessa sincera de manter contato. O pequeno hotel na Avenida das Hortênsias, onde fiz reserva, era acolhedor, com decoração típica alemã e gerenciado por um casal de meia-idade. Da janela do meu quarto podia ver as luzes da cidade começando a se acender conforme a tarde caía. Gramado tinha crescido muito desde minha última visita com Eduardo, mas ainda mantinha aquele charme que nos encantou décadas atrás.
Após um banho quente, desci para jantar no restaurante do hotel. A comida típica alemã, os garçons vestidos a caráter, a música ambiente, tudo contribuía para uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. Pela primeira vez em anos, jantei sem pressa, saboreando cada garfada, cada gole de vinho. Ninguém me esperava, ninguém dependia de mim, ninguém exigia minha atenção ou cuidados. Era apenas eu, Berenice Cavalcante, redescobrindo o prazer de existir por mim mesma. Na manhã seguinte, contratei um táxi para me levar ao centro. O motorista, Sr. Germano, era um senhor comunicativo que vivia em Gramado há mais de 60 anos. A senhora veio para o festival de cinema? Começou ontem. Não sabia do festival. Vim apenas para respirar ar puro e relembrar bons momentos. Germano sorriu pelo retrovisor. Então veio na época certa. A cidade está animada, mas ainda não lotada como fica no Natal Luz. Durante o trajeto, mencionei que meu marido e eu sonhávamos em ter um pequeno restaurante em Gramado. Germano imediatamente se animou. Olha, que coincidência. Minha comadre Olga está querendo vender o café dela. Está ficando idosa e os filhos não se interessaram pelo negócio. É um lugar pequeno, mas charmoso, perto da Praça das Etnias. Pedi que me levasse até lá, mais por curiosidade do que por real interesse. O Sabor da Serra, como se chamava o café, ficava em uma rua lateral, não muito distante das atrações principais, mas longe o suficiente do burburinho turístico mais intenso. A construção em estilo bávaro, com floreiras nas janelas repletas de gerânios vermelhos, parecia saída de um cartão postal. Olga me recebeu com a hospitalidade característica dos moradores da Serra. Baixinha, enérgica apesar dos seus 75 anos, olhos vivos emoldurados por rugas profundas que falavam de muitos sorrisos. Ofereceu-me café e um pedaço de Apfelstrudel enquanto conversávamos sobre sua história. Abri esse café com meu marido Hans há 32 anos. Ele faleceu há 5 e desde então tenho tocado sozinha. Mas os joelhos já não colaboram tanto para ficar em pé o dia todo, explicou ela. Queria vender para alguém que amasse esse lugar como nós amamos. Não pelo dinheiro apenas, entende? Mas para que continue sendo um pedacinho de alegria para quem passa por aqui. Enquanto ela falava, observei o ambiente. Mesas de madeira escura bem conservadas, cortinas de renda feitas à mão, um balcão com tortas e bolos caseiros protegidos por redomas de vidro. Nas paredes, fotos em preto e branco contavam a história de Gramado e da família de Olga. Havia algo mágico ali, algo que me fez sentir imediatamente em casa. Posso ver a cozinha? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com o interesse. Olga me levou aos fundos. A cozinha era pequena, mas impecavelmente organizada, com equipamentos antigos, porém bem conservados. Havia uma porta que dava para um pequeno pátio, onde ervas aromáticas cresciam em canteiros elevados. Cultivo minhas próprias ervas. O segredo de um bom café está nos detalhes, disse ela orgulhosamente. Enquanto voltávamos para a diária principal, um grupo de turistas entrou. Olga pediu licença para atendê-los e fiquei observando como ela trabalhava. Eficiente, atenciosa, conhecendo cada item do menu de cor. Os clientes saíram satisfeitos e notei que muitos pareciam fregueses habituais pela familiaridade com que tratavam Olga. Quanto está pedindo pelo café? Perguntei quando ficamos a sós novamente. Olga me informou o valor, que era surpreendentemente razoável considerando a localização e a clientela estabelecida. Expliquei que estava apenas explorando possibilidades que precisaria pensar muito antes de tomar qualquer decisão. Ela assentiu compreensivamente e me deu seu cartão. Não tenho pressa. Quero a pessoa certa, não a primeira que aparecer. Saí do Sabor da Serra, com a cabeça fervilhando de ideias. Caminhei pela cidade, visitei o Lago Negro, entrei em lojas de chocolate, observei artesãos trabalhando. A cada passo, sentia algo despertando dentro de mim. Não era apenas nostalgia pelos momentos vividos ali com Eduardo, mas uma sensação nova, vibrante, de possibilidades se abrindo. Naquela noite, deitada na cama do hotel, não consegui dormir. A imagem do café de Olga com suas floreiras e aroma de canela não saía da minha mente. Seria loucura, aos 70 anos, começar um negócio em outra cidade?
Deixar para trás o apartamento onde vivi por décadas, os poucos amigos que ainda mantinha em Porto Alegre, a segurança do conhecido. Mas então, o que me esperava se permanecesse? Mais aniversários solitários, mais tentativas frustradas de conexão com um filho que me via como um inconveniente, mais dias vazios preenchidos apenas com rotinas sem propósito. Na manhã seguinte, voltei ao sabor da serra. Olga sorriu ao me ver, como se já esperasse meu retorno. Pedi para conversar mais detalhadamente sobre o funcionamento do café, os custos, a clientela. Ela me mostrou livros de contabilidade, me apresentou a única funcionária fixa, Jandira, que trabalhava ali há 15 anos, e me contou sobre os fornecedores locais que utilizava. Se decidir comprar, posso ficar algumas semanas para te ensinar tudo, ofereceu Olga. Inclusive as receitas secretas que não estão anotadas em lugar nenhum. Voltei para Porto Alegre no domingo à noite, com a promessa de dar uma resposta a Olga em até 2 semanas. Durante a viagem de volta, fiz listas mentais de prós e contras, calculei economias, imaginei cenários. Parte de mim dizia que era uma ideia absurda. Outra parte, porém, uma parte que vinha ganhando força desde aquela ligação no dia do meu aniversário, sussurrava que talvez essa fosse minha última chance de viver verdadeiramente, não apenas existir. Chegando em casa, encontrei 3 recados na secretária eletrônica. Um de Iracema, perguntando como tinha sido a viagem. Outro de Cristina, informando que os documentos que pedi estavam prontos. E o último de Marcelo, com aquele tom levemente irritado que usava quando algo fugia do seu controle. Mãe, liguei no seu celular várias vezes e você não atendeu. Esqueceu de levar o aparelho para Gramado? Enfim, precisamos conversar sobre o aniversário da Júlia no próximo mês. Patrícia quer fazer uma festa e você sabe como ela é com essas coisas. Te ligo amanhã. Não retornei a ligação. Em vez disso, preparei uma xícara de chá. Sentei-me na varanda e comecei a esboçar um plano. Um plano que, quanto mais elaborava, mais certo parecia. Um plano que ninguém, especialmente Marcelo, poderia imaginar que estivesse sendo gestado na mente daquela, que todos viam como uma senhora previsível e acomodada. Na segunda-feira, visitei Cristina em seu escritório. Ela havia preparado todos os documentos que solicitei. Uma análise detalhada do meu patrimônio, opções para a venda do apartamento, a situação atual da minha participação na livraria. Tia, sei que não é da minha conta, mas... Tem certeza disso? Contei a ela sobre Gramado, sobre o café de Olga, sobre a sensação de libertação que experimentei estando longe de Porto Alegre. Não estou fugindo, Cris. Estou indo em direção a algo. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou escolhendo o meu caminho, não apenas aceitando o que a vida me impõe. Cristina sorriu, aquele sorriso que sempre me lembrava de minha irmã. Se é isso que quer, vou te ajudar. Mas sugiro que não conte a ninguém por enquanto, especialmente ao Marcelo. Por quê? Porque ele vai tentar te convencer do contrário. Vai dizer que é loucura, que você está velha demais para recomeçar, que precisa de ajuda e não de independência. Conheço meu primo. Ele se preocupa com você do jeito dele, mas também se acostumou a te ter por perto nos termos dele. Saí do escritório de Cristina com um roteiro claro de ações para as próximas semanas. Primeiro, entraria em contato com o corretor para iniciar o processo de venda do apartamento. Depois, falaria com Margarida sobre vender minha parte na livraria. Paralelamente, faria uma oferta a Olga pelo café, condicionada à venda bem-sucedida do meu patrimônio em Porto Alegre. Nos dias que se seguiram, coloquei o plano em prática com uma determinação silenciosa que surpreendia a mim mesma. Marcelo ligou 2 vezes para falar sobre o aniversário de Júlia, e em ambas mantive a conversa breve e neutra. Ele não percebeu nada diferente. Como poderia? Há anos não prestava verdadeira atenção em mim. 1 semana após meu retorno de Gramado, o corretor me trouxe uma proposta pelo apartamento. O valor era bom, um pouco acima do que esperava. O comprador, um médico recém-divorciado, queria uma resposta rápida. É um ótimo negócio, dona Berenice, disse o corretor. Apartamentos no Bonfim estão valorizados, mas não sabemos como estará o mercado nos próximos meses. Aceitei a proposta na mesma hora. O contrato foi assinado no dia seguinte, com um prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel. Era tempo suficiente para organizar a mudança e finalizar os outros aspectos do meu plano.
A conversa com Margarida sobre a venda da minha parte na livraria foi mais emotiva. Sentamos no pequeno café nos fundos da Páginas da Vida, onde tantas vezes havíamos discutido pedidos de livros e organizado eventos literários. Berenice, tem certeza? A livraria foi sua vida por tanto tempo e continuará sendo sua vida, Margarida. Você a transformou no que é hoje. Eu apenas comecei a história. Você é quem está escrevendo os capítulos mais importantes. Margarida não tinha condições de comprar minha parte à vista. Então elaboramos um plano de pagamento em parcelas ao longo de 5 anos. O valor era justo para ambas e incluía uma cláusula que me permitiria visitar e utilizar a livraria sempre que estivesse em Porto Alegre. Com essas 2 grandes questões encaminhadas, liguei para Olga, expliquei minha situação e fiz uma oferta formal pelo café, sujeita à conclusão da venda do apartamento. Ela aceitou imediatamente, parecendo quase aliviada. Tive outros interessados, sabe? Pessoas com mais dinheiro que queriam transformar o lugar em algo mais moderno, mais instagramável, como dizem hoje. Mas sempre senti que não era o destino que o café merecia. Quando você entrou aquela manhã, Berenice, vi nos seus olhos o mesmo amor que tenho por esse lugar. Enquanto todas essas mudanças aconteciam, mantive minha rotina habitual aos olhos externos. Continuei frequentando a Praça Tamandaré pela manhã, visitando a livraria algumas vezes por semana, jantando ocasionalmente com Iracema. Apenas Cristina e Margarida sabiam da extensão dos meus planos, e ambas juraram manter segredo. A parte mais difícil foi decidir o que fazer quanto ao meu testamento. Marcelo sempre assumiu que herdaria tudo, uma expectativa que nunca questionei até então. Mas agora, repensando toda a minha vida e relações, percebi que precisava fazer mudanças ali também. Numa tarde de quinta-feira, voltei ao escritório de Cristina. Depois de uma longa conversa sobre opções legais, tomei uma decisão que, semanas antes, teria considerado impensável. Criaria uma fundação em nome da minha filha falecida, Carolina, para apoiar crianças carentes com bolsas de estudo. Metade do meu patrimônio iria para essa fundação após minha morte. A outra metade seria dividida igualmente entre Júlia, minha neta, Fábio e Marcelo. Marcelo não vai gostar, comentou Cristina enquanto redigia as alterações. Marcelo não gosta de muitas coisas. Já é hora de ele entender que minhas decisões não dependem da sua aprovação. Ao sair do escritório de Cristina naquele dia, senti uma leveza inédita, como se cada documento assinado, cada decisão tomada, removesse uma camada de peso acumulado ao longo de décadas de concessões e expectativas não correspondidas. Em casa, comecei discretamente a selecionar o que levaria para Gramado. Objetos com valor sentimental, o relógio de parede que Eduardo consertou inúmeras vezes, álbuns de fotografias, livros especiais, a coleção de xícaras de porcelana que herdei de minha mãe. O resto seria doado ou vendido. Queria começar leve, sem o fardo de posses acumuladas, que já não serviam nenhum propósito além de ocupar espaço. 1 mês após meu retorno de Gramado, todas as peças estavam se encaixando. O processo de venda do apartamento corria sem problemas. O acordo com Margarida estava formalizado e Olga me enviava regularmente atualizações sobre o café, incluindo ideias para uma transição suave. Nesse período, Marcelo ligou várias vezes, sempre para tratar de assuntos práticos ou fazer solicitações. Numa dessas ligações, mencionou que precisaria usar minha casa de praia em Tramandaí para hospedar clientes importantes. Claro, filho. A casa também é sua, respondi, sabendo que em breve precisaria contar a ele sobre as mudanças que estava fazendo. E mãe, Patrícia está pensando em redecorar seu apartamento. Ela acha que está muito antiquado. Se puder separar algumas coisas que quer guardar, seria bom. Aquelas palavras ditas casualmente, como se meu espaço, minhas memórias, fossem apenas objetos descartáveis aguardando a aprovação estética de minha nora, foram a confirmação final de que estava no caminho certo. Vou pensar nisso, Marcelo. Respondi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Ao desligar, olhei ao redor do apartamento que foi meu lar por tantos anos. Cada canto guardava uma lembrança. Cada objeto contava uma história. Mas agora, pela primeira vez, via claramente. Um lar não é feito de paredes ou coisas. É construído por escolhas, por respeito,
por reciprocidade. E era exatamente isso que eu buscaria em minha nova vida em Gramado. A decisão estava tomada, o plano em execução. E ninguém, especialmente Marcelo, poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A transformação que começou com uma rejeição dolorosa no dia do meu aniversário continuava silenciosamente, como um rio que muda seu curso sem alarde, mas com uma força que nada pode deter. Os dias se transformaram em semanas, e o outono já dava seus primeiros sinais em Porto Alegre, quando decidi que estava na hora de acelerar meus planos. A venda do apartamento avançava conforme o esperado, e o comprador já havia realizado o primeiro depósito como sinal. Cada manhã, ao despertar, sentia uma mistura de ansiedade e empolgação que não experimentava desde a juventude. Era como se, aos 70 anos, estivesse prestes a nascer novamente. Numa quinta-feira ensolarada, recebi um telefonema inesperado. A voz grave e com leve sotaque italiano do outro lado da linha me pegou de surpresa. Senhora Berenice, aqui é Enzo Montanari. Olga me deu seu número. Espero não estar incomodando. Enzo, como descobri durante nossa conversa, era um chefe italiano aposentado de 73 anos que vivia em Gramado há 15. Viúvo como eu, tinha sido dono de um restaurante renomado na cidade, até passar o negócio para o filho 5 anos atrás. Agora, inquieto com a aposentadoria, dava aulas de culinária 3 vezes por semana no centro cultural local. Olga me contou sobre seus planos para o café. Se me permite a sinceridade, fiquei entusiasmado. Faz tempo que o lugar precisa de sangue novo, de alguém com paixão genuína. E bem, pensei que talvez pudesse oferecer alguma ajuda na transição. Conversamos por quase 1 hora. Enzo tinha ideias interessantes sobre como expandir o cardápio do café sem perder sua essência, incorporando alguns elementos da culinária italiana que combinariam perfeitamente com os doces alemães tradicionais. Sua energia e entusiasmo eram contagiantes. Se não for um incômodo, gostaria de te mostrar o Centro Cultural quando vier a Gramado. Temos uma cozinha didática excelente onde ministro as aulas. Quem sabe você não se anima a participar de alguma? Nunca é tarde para aprender novos truques na cozinha, não é mesmo? Desliguei o telefone com um sorriso no rosto e uma ideia formando-se em minha mente. O café de Olga era encantador, mas pequeno. O espaço nos fundos onde ficava o pátio com as ervas talvez pudesse ser ampliado. Com algumas modificações, poderíamos criar uma área para pequenos workshops culinários. Não algo grandioso como o Centro Cultural, mas um espaço aconchegante onde turistas poderiam aprender a fazer strudel ou canederli enquanto desfrutavam de uma experiência autêntica. Imediatamente peguei meu caderno e comecei a rascunhar ideias, cálculos, possibilidades. Quanto custaria a reforma? Seria viável financeiramente? Como funcionaria a logística? As horas passaram sem que eu notasse, completamente absorta no planejamento. No dia seguinte, enviei um e-mail detalhado para Olga e Enzo com minhas ideias, perguntando se seria possível marcar uma reunião para discuti-las pessoalmente na próxima semana. A resposta veio no mesmo dia. Ambos estavam empolgados e me convidavam para um jantar em Gramado na terça-feira seguinte. O fim de semana chegou e, com ele, o aniversário de Júlia, minha neta. A festa aconteceria no sábado à noite na casa de Marcelo e Patrícia, no elegante bairro Três Figueiras. Comprei para Júlia um conjunto de aquarelas profissionais. Ela sempre demonstrou talento para a pintura, embora Patrícia insistisse que medicina ou direito seriam carreiras mais adequadas para a filha. Ao chegar à festa, fui recebida por Júlia com um abraço apertado. Aos 16 anos, ela era uma mistura perfeita dos genes da família. Os olhos azuis de Eduardo, o sorriso de Marcelo quando jovem, a determinação silenciosa que reconhecia em mim mesma. Vó, que saudade! Faz semanas que você não aparece aqui em casa. Tenho estado ocupada, querida. Mas nunca perderia seu aniversário. A festa era exatamente como esperava. Elegante, impessoal, cheia de pessoas que mal conheciam Júlia, mas eram importantes para os negócios de Marcelo ou para o círculo social de Patrícia. Observei minha neta circulando entre os convidados com educação forçada, claramente desconfortável sendo o centro das atenções. Marcelo se aproximou com 2 taças de champanhe
oferecendo-me uma. Está tudo bem, mãe? Parece distante. Estou ótima. Apenas observando como Júlia cresceu. 16 anos. Parece que foi ontem que a segurei pela primeira vez no hospital. Ele sorriu brevemente. O tipo de sorriso que não alcança os olhos. Sim, o tempo passa rápido. Então, mudando abruptamente de assunto, precisamos conversar sobre o apartamento. Patrícia e eu estávamos pensando em começar a reforma no próximo mês. Temos um arquiteto amigo que fez um projeto incrível. Você vai adorar. Aquele era o momento. Poderia contar a ele sobre a venda, sobre meus planos para Gramado, sobre todas as mudanças que estava implementando em minha vida. Mas algo me fez hesitar. O ambiente não era adequado. E instintivamente sabia que Marcelo tentaria me dissuadir. Talvez até criasse uma cena na festa da neta. Podemos conversar sobre isso durante a semana. Hoje é dia de celebrar Júlia. Ele assentiu, visivelmente aliviado por não ter que dedicar mais tempo à conversa. Logo foi chamado por Patrícia para receber alguns convidados importantes que acabavam de chegar. Encontrei um canto tranquilo na varanda e observei o jardim meticulosamente cuidado. As rosas de outono estavam particularmente bonitas este ano. De repente, senti alguém se juntar a mim. Escapando da multidão também, vó? Júlia se apoiou no parapeito ao meu lado, seu longo cabelo castanho balançando com a brisa leve. Só tomando um ar fresco. Festas grandes nunca foram muito minha praia. Nem a minha, ela riu. Mamãe insistiu nesse formato. Eu preferia algo pequeno, só com as pessoas que realmente importam. Ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando a quietude em contraste com o burburinho da festa. Obrigada pelo presente, vó. Era exatamente o que eu queria. Percebi que as suas aquarelas estavam acabando. E essas são de qualidade profissional. Júlia mordeu o lábio inferior, um gesto que fazia desde pequena quando estava ansiosa. Não contou para o papai e a mamãe, contou? Sobre minha inscrição na Escola de Belas Artes? Não, querida. Esse é seu segredo para contar quando se sentir pronta. Ela assentiu, visivelmente aliviada. Eles nunca entenderiam. Para eles, arte é hobby, não carreira. Peguei sua mão e a apertei levemente. Sabe, às vezes na vida precisamos fazer escolhas que os outros não entendem. Escolhas que são certas para nós, mesmo que pareçam loucura para quem está de fora. Júlia me olhou com curiosidade. Você fala como quem tem experiência no assunto. Sorri enigmaticamente. Talvez tenha. E talvez um dia eu te conte tudo sobre isso. Nosso momento foi interrompido por Patrícia, que veio buscar Júlia para o corte do bolo. Antes de se afastar, minha neta me abraçou rapidamente e sussurrou. Seja qual for seu segredo, vó, espero que te faça feliz. Aquelas palavras simples me acompanharam durante toda a festa e no táxi de volta para casa. Júlia, com sua percepção aguçada de adolescente, havia captado algo que nem mesmo Marcelo, com quem convivi por décadas, conseguia enxergar. Na terça-feira seguinte, peguei o ônibus para Gramado logo cedo. A viagem de 2 horas passou rapidamente, enquanto eu organizava mentalmente os tópicos que queria discutir com Olga e Enzo. Ao chegar, fui direto para o Sabor da Serra. Olga me recebeu com um abraço caloroso, como se fôssemos amigas de longa data. Berenice, que bom te ver. Enzo está no Centro Cultural agora, mas nos encontra para o jantar. Venha, vamos tomar um café enquanto te mostro algumas coisas que separei para você. Passamos a tarde revisando documentos do café, discutindo fornecedores, clientela regular, desafios sazonais. Olga tinha preparado um dossiê completo, incluindo planilhas de custos dos últimos 5 anos, cardápios anteriores, até mesmo um álbum com fotos de eventos especiais realizados no local. Este foi o jantar de Natal do ano passado, explicou ela, mostrando uma foto do café decorado com luzes e arranjos de pinheiro. Faço apenas uma vez por ano com reserva antecipada. As mesas ficam dispostas de forma diferente, criando um grande espaço comunitário. As famílias adoram. À medida que a tarde avançava, meu entusiasmo crescia. O Sabor da Serra não era apenas um negócio. Era um pequeno universo com histórias, tradições e possibilidades infinitas. Quando Olga me mostrou a área externa dos fundos, comecei a visualizar concretamente as mudanças que havia imaginado. Esta parede não é estrutural, expliquei, apontando para o fundo da cozinha. Poderíamos derrubá-la e ampliar o espaço,
criando uma área para pequenas aulas de culinária. Nada muito grande, talvez para 8 ou 10 pessoas de cada vez. Os olhos de Olga brilharam. Hans sempre quis fazer algo assim. Dizia que a comida só é verdadeiramente apreciada quando se conhece o trabalho por trás dela. Quando Enzo chegou para o jantar, já estávamos rodeadas de rascunhos e anotações. Ele trouxe consigo uma garrafa de vinho tinto artesanal, produzido por um amigo na região, e um entusiasmo contagiante. Berenice, suas ideias são excelentes. Já imaginou quantos turistas gostariam de aprender a fazer um verdadeiro strudel alemão ou uma polenta mole italiana enquanto visitam Gramado? Seria uma experiência única, algo que não encontrariam em nenhum outro lugar da cidade. Durante o jantar, que aconteceu no próprio café após o horário de fechamento, os planos ganharam forma mais concreta. Enzo se ofereceu para ministrar algumas aulas por semana, ensinando receitas italianas tradicionais. Olga concordou em ficar como consultora durante 6 meses, garantindo uma transição suave. A reforma poderia começar assim que a venda do meu apartamento fosse concluída, provavelmente em menos de um mês. "E onde você vai morar, Berenice?" perguntou Olga, enquanto saboreávamos uma torta de maçã com sorvete de canela para a sobremesa. "Ainda não decidi. Estava pensando em alugar algo simples no início até me estabelecer." "Bobagem!" exclamou ela. "Tenho um pequeno anexo nos fundos da minha casa, a 2 quarteirões daqui. Era onde minha mãe morava antes de falecer. Está vazio há anos. Precisaria de uma pintura fresca e alguns reparos, mas é perfeitamente habitável. Você poderia ficar lá enquanto procura algo definitivo." A generosidade daquela mulher, que mal me conhecia, me deixou sem palavras. Enzo também tinha sugestões práticas sobre a adaptação à vida em Gramado. Os melhores lugares para compras, médicos confiáveis, atividades culturais para pessoas da nossa idade. Há um grupo de terceira idade que se reúne às quartas no Centro Cultural. Fazem de tudo: dança, artesanato, excursões. Muitos são transplantes como nós. Pessoas que escolheram Gramado para recomeçar. Recomeçar. Essa palavra ecoou em minha mente durante toda a viagem de volta a Porto Alegre na manhã seguinte. Aos 70 anos, quando muitos se preparavam para o final da jornada, eu estava embarcando em um novo começo. A sensação era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Entrei em contato com um arquiteto recomendado por Enzo para discutir a reforma do café. Comecei a separar objetos pessoais que levaria comigo. Agendei uma reunião com o banco para transferir minhas contas para uma agência em Gramado. Cada passo dado era como um tijolo removido da parede que me mantinha presa a uma vida que já não me pertencia. Uma semana antes da data prevista para a assinatura final da venda do apartamento, decidi que era hora de contar a Marcelo. Pedi que viesse jantar comigo sozinho, sem Patrícia. Ele pareceu surpreso com um convite específico, mas aceitou. Preparei sua refeição favorita: arroz de carreteiro como minha mãe me ensinou, com charque cortado em cubinhos pequenos, refogado lentamente com cebola e alho, tomate maduro e pimentão vermelho, tudo misturado ao arroz no ponto exato. O aroma que preenchia o apartamento me transportou para tantos jantares em família ao longo dos anos, momentos de comunhão que haviam se tornado cada vez mais raros. Marcelo chegou pontualmente às 8, trazendo uma garrafa de vinho. Notei que parecia cansado, com olheiras pronunciadas e uma tensão nos ombros que não conseguia disfarçar. "Está tudo bem, filho?" "Semana difícil na imobiliária. O mercado está instável, os clientes ansiosos." Ele parou, aspirando o aroma que vinha da cozinha. "Carreteiro? O que estamos comemorando?" "Não precisamos de motivo especial para um jantar decente, precisamos?" Durante a refeição, conversamos sobre assuntos leves. Júlia e sua escola, um novo restaurante que havia aberto no bairro, a previsão de um inverno rigoroso este ano. Guardei a grande revelação para depois da sobremesa, quando servimos café na sala de estar. "Marcelo, preciso te contar uma coisa importante." Ele me olhou com atenção, talvez pressentindo que algo significativo estava por vir. "Vendi o apartamento." A expressão dele congelou. Por alguns segundos pareceu não processar minhas palavras. "Como assim vendeu o apartamento? Para quem? Quando?" "Para um médico. O processo começou há quase 2 meses e a escritura será assinada na próxima semana." Marcelo colocou a xícara de café na mesa com força excessiva, derramando um pouco do líquido.
E só agora você me conta? Por que faria isso sem me consultar? Porque é o meu apartamento, filho. Minha vida. Mas onde você vai morar? Vai se mudar para um lugar menor? Por que não me procurou? Eu poderia ter te ajudado a encontrar algo adequado. Respirei fundo. O momento crucial havia chegado. Vou me mudar para Gramado. Comprei um café lá, o Sabor da Serra. Conhece? Fica perto da Praça das Etnias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo me encarava como se eu tivesse acabado de anunciar que iria viver em Marte. Isso é algum tipo de piada? Não, Marcelo. É uma decisão que tomei depois de muita reflexão. Aos 70 anos, decidi que ainda tenho direito a realizar sonhos, a viver experiências novas, a ser mais do que apenas uma mãe e avó esperando o tempo passar. Você não pode estar falando sério. Gramado? Um café? Você não sabe nada sobre administrar um negócio assim? Permiti-me um pequeno sorriso. Na verdade, administrei a livraria Páginas da Vida por 40 anos. Com bastante sucesso, devo acrescentar. É completamente diferente. E você vai para lá sozinha? Sem conhecer ninguém? E se ficar doente? E se precisar de ajuda? Já pensei em tudo isso, filho. Tenho novos amigos lá. Olga, a atual proprietária do café, que ficará como consultora por alguns meses. Enzo, um chefe italiano aposentado, que vai me ajudar com o cardápio e com aulas de culinária que pretendo oferecer. E Helena, uma professora universitária que conheci na minha primeira viagem exploratória. Marcelo passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que reconheci de sua infância. Você não pode fazer isso, mãe. É loucura. É perigoso. É irresponsável. Mantive a calma, já esperando essa reação. Pelo contrário, filho. Seria irresponsável continuar vivendo uma vida que já não me satisfaz, apenas para atender às expectativas dos outros. Expectativas? Do que está falando? Marcelo, quando foi a última vez que você me perguntou como eu realmente estava? Não por educação ou obrigação, mas por genuíno interesse? Quando foi a última vez que considerou meus desejos, meus sonhos, minhas necessidades? Ele abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente sem palavras. No meu aniversário de 70 anos, liguei convidando você para jantar. Sua resposta foi: nem lembrava que era seu aniversário e não vou sair para jantar. Aquilo partiu meu coração, filho, mas também abriu meus olhos. Vi o reconhecimento em seu rosto, seguido por uma mistura de vergonha e defensividade. Estava em um dia difícil, com reuniões importantes. Todos temos dias difíceis, Marcelo. A questão é quais sacrifícios estamos dispostos a fazer por quem amamos e quais limites precisamos estabelecer para não nos perdermos no processo. A conversa continuou por mais de 2 horas. Marcelo alternava entre argumentos racionais sobre os riscos da minha decisão e apelos emocionais baseados em sua preocupação. Mantive-me firme, respondendo cada objeção com calma e clareza. Finalmente, quando o relógio da sala marcava quase meia-noite, ele pareceu aceitar que minha decisão estava tomada. E quanto ao testamento? Isso também vai mudar? A pergunta direta me surpreendeu, embora não devesse. Marcelo sempre foi pragmático em relação a questões financeiras. Sim, já fiz alterações. Metade do meu patrimônio irá para uma fundação em nome de Carolina para ajudar crianças carentes. A outra metade será dividida igualmente entre você, Fábio e Júlia. Ele assentiu lentamente, processando a informação. E a casa de praia em Tramandaí permanecerá como propriedade da família. Você, Fábio e Júlia poderão usá-la sempre que quiserem. Quando Marcelo finalmente se levantou para ir embora, parecia esgotado, como se tivéssemos passado por uma maratona emocional. E, de certa forma, havíamos. Ainda acho que você deveria reconsiderar, mãe. Mas se está realmente decidida, bem, respeito sua escolha. Na porta, antes de sair, ele se virou e me abraçou inesperadamente. Um abraço apertado, o tipo de abraço que não trocávamos há anos. Me desculpe pelo seu aniversário. Por tudo, na verdade. Eu te amo, filho. Isso nunca vai mudar. Esteja eu em Porto Alegre ou em Gramado. Após sua partida, sentei-me novamente na sala, absorvendo tudo o que havia acontecido. O plano perfeito que havia elaborado ao longo dos últimos meses estava prestes a se concretizar, com ou sem a aprovação de Marcelo. Pela janela,
Podia ver as luzes da cidade que foi meu lar por tantas décadas. Em breve, seriam as luzes de Gramado que iluminariam minhas noites. E um novo capítulo, talvez o mais emocionante de todos, começaria a ser escrito. O dia da assinatura da escritura chegou mais rápido do que imaginei. Uma manhã de céu claro, tipicamente gaúcha, com aquele vento frio que prenunciava o inverno. Vesti-me com especial cuidado. Um conjunto de saia e blazer azul marinho que Eduardo sempre elogiava, brincos de pérola pequenos, o broche de borboleta prateada que ganhei de Carolina antes de sua partida prematura. Queria estar impecável para esse momento que marcava não um fim, mas um novo começo. No cartório, encontrei o Dr. Vitor, o médico que comprara meu apartamento. Um homem na casa dos 50 anos, de sorriso gentil e maneiras educadas. Ao me ver, aproximou-se e apertou minha mão com firmeza. Senhora Cavalcante, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O corretor me falou muito bem da senhora. O prazer é meu, doutor. Espero que seja feliz no apartamento tanto quanto eu fui. Ele pareceu genuinamente tocado pelo comentário. Sabe, depois de 25 anos de casamento, o divórcio me deixou um pouco perdido. Seu apartamento será meu recomeço. Engraçado como a vida funciona, não é? Seu recomeço está financiando o meu. A assinatura da escritura foi um procedimento rápido e sem complicações. Quando o tabelião entregou-me o cheque representando o valor restante da venda, senti um misto de emoções contraditórias. Melancolia pelo encerramento de um capítulo tão longo da minha existência, excitação pelas possibilidades que se abriam e um estranho tipo de leveza, como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. Ao sair do cartório, encontrei Cristina me esperando do lado de fora, conforme combináramos. Ela me abraçou calorosamente. E então, como se sente, tia? Como uma adolescente fugindo de casa, respondi com uma risada que surpreendeu a nós duas, assustada e empolgada ao mesmo tempo. Fomos juntas até o banco, onde depositei o cheque e finalizei a transferência para a conta de Olga, oficializando a compra do Sabor da Serra. Em seguida, Cristina me acompanhou até uma cafeteria próxima. Enquanto saboreávamos cappuccinos, ela me entregou uma pasta com todos os documentos legais relacionados às mudanças que havíamos implementado. A venda do apartamento, a transferência da minha parte na livraria para Margarida, a aquisição do café e as alterações no testamento. Está tudo em ordem, tia. Juridicamente você está protegida em todos os aspectos. Tenho cópias de tudo em meu escritório, caso precise. Obrigada, querida. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Apenas prometa que me deixará visitar esse café maravilhoso com frequência. Quero ser sua cliente VIP. Cliente não. Família sempre tem lugar especial reservado. Nos despedimos com a promessa de que ela viria a Gramado, assim que eu estivesse instalada. No caminho de volta para o apartamento, que em breve não seria mais meu, passei pela livraria Páginas da Vida, para uma visita especial a Margarida. O sino da porta tilintou ao entrar, anunciando minha chegada. O aroma característico de livros novos e café fresco me envolveu imediatamente, trazendo memórias de 4 décadas dedicadas àquele espaço. Margarida estava organizando uma nova exposição de livros infantis no Canto das Crianças, área que criamos juntas há tantos anos. Berenice, ela veio ao meu encontro com os braços abertos. Como foi no cartório? Tudo resolvido. Oficialmente não sou mais proprietária do apartamento no Bonfim. E oficialmente é a nova dona do Sabor da Serra. Precisamos comemorar. Margarida fechou a livraria mais cedo naquele dia. Algo que raramente acontecia. Pegamos um táxi até o mercado público, onde almoçamos no tradicional restaurante do 2º andar, com vista para o movimento constante da praça. Entre taças de vinho branco gelado e pratos de frutos do mar frescos, relembramos histórias da livraria, momentos difíceis e vitórias compartilhadas. Lembra quando quase falimos em 1995? Perguntou ela, rindo da memória que agora parecia distante. Aquela enchente que destruiu todo o nosso estoque do porão. E como poderia esquecer? Eduardo passou semanas construindo novas estantes elevadas para garantir que nunca mais perderíamos livros para a água. Vocês formavam uma dupla e tanto. Ele com as ferramentas, você com os livros.
A menção a Eduardo trouxe um sorriso nostálgico aos meus lábios. Sabe, Margarida, às vezes penso que ele estaria orgulhoso do que estou fazendo agora. Ele sempre dizia que deveríamos viver cada dia como se fosse o último capítulo do nosso livro favorito, com intensidade e significado. Quando nos despedimos na frente do mercado público, Margarida segurou minhas mãos com força. Vou sentir sua falta todos os dias, amiga. Mas também vou torcer pelo seu sucesso todos os dias. E eu sempre terei um pedacinho do meu coração aqui, nesta livraria que construímos juntas. Os 10 dias seguintes foram de intensa atividade. O doutor Vitor gentilmente permitiu que eu permanecesse no apartamento até a data da mudança, mesmo após a formalização da venda. Contratei uma empresa especializada para embalar os itens que levaria comigo e organizei a doação de móveis e objetos que não teriam lugar em minha nova vida. Foi um processo emocionalmente desgastante, cada objeto trazendo consigo memórias e histórias. O sofá onde Eduardo adormecia lendo aos domingos, a mesa da cozinha onde ajudei Marcelo e Fábio com a lição de casa tantas noites, o abajur Art Deco que Carolina restaurou em seu último ano conosco. Alguns itens foram particularmente difíceis de deixar para trás, mas repetia para mim mesma como um mantra. Memórias não ocupam espaço em malas. Na tarde anterior à mudança definitiva, Iracema veio me visitar. Trazia consigo uma pequena planta em um vaso de cerâmica azul. É um jasmim estrela, explicou ela, para que sempre tenha o perfume de Porto Alegre em sua nova casa e para lembrar que a amizade, como as plantas, pode florescer mesmo à distância. Abracei minha amiga com lágrimas nos olhos, prometendo visitas mútuas e longas conversas telefônicas. Antes de partir, Iracema me entregou um envelope. Quase esqueci. Chegou para você hoje. Peguei com o porteiro quando estava entrando. Era um convite formal para o jantar de formatura de Júlia no colégio, marcado para dali a 3 dias no restaurante Copacabana. Junto ao convite, um pequeno bilhete escrito à mão. Vó, sei que estará em processo de mudança, mas nada seria o mesmo sem você nesse momento tão especial. Com todo o meu amor, Júlia. Imediatamente liguei para Cristina, pedindo que ajustasse minha passagem de ônibus para Gramado, adiando-a em 2 dias. Algumas coisas simplesmente não podiam ser perdidas. Não importava quão ansiosa eu estivesse para começar minha nova vida. Na manhã do dia da mudança, acordei antes do amanhecer. A casa já estava praticamente vazia, exceto pelos poucos móveis que permaneceriam para o Dr. Vitor e pelas caixas cuidadosamente etiquetadas que seguiriam comigo para Gramado. Caminhei lentamente por cada cômodo, despedindo-me silenciosamente. No quarto principal, parei diante da janela que oferecia vista para o amanhecer no Guaíba, um espetáculo que admirei por tantas décadas. Obrigada, sussurrei, para as paredes que me abrigaram por tanto tempo, por todas as alegrias e lágrimas, por todos os natais e aniversários, por cada momento que me transformou na pessoa que sou hoje. Os carregadores chegaram pontualmente às 8 horas. Em menos de 3 horas, todas as caixas estavam no caminhão que partiria para Gramado naquela tarde. A empresa de mudanças garantiu que tudo estaria no café até o final do dia seguinte, conforme o combinado com Olga. Almocei com Cristina em um restaurante próximo, tentando manter a conversa leve apesar da emoção que me invadia. Às 2 da tarde, peguei um táxi para a casa de Marcelo. Havíamos combinado que passaria a noite lá antes da formatura de Júlia e depois seguiria diretamente para Gramado. Patrícia me recebeu com sua habitual polidez educada, mas distante. Desde a conversa com Marcelo sobre minha mudança, percebi que ela mantinha uma postura ainda mais cautelosa ao meu redor, como se temesse que minha loucura fosse contagiosa. Berenice, que bom que chegou. Júlia está ansiosa com a formatura amanhã. Não para de falar que a avó estará presente. Eu não perderia por nada neste mundo. O quarto de hóspedes estava impecavelmente arrumado, com toalhas dobradas na ponta da cama e um pequeno arranjo de flores sobre o criado mudo. Era confortável, mas tinha aquela aura impessoal de espaços raramente utilizados. Desfiz a pequena mala que trazia para a estadia de uma noite e sentei-me na cama, subitamente exausta. O peso emocional dos últimos dias finalmente cobrava seu preço. Adormeci sem perceber e acordei com batidas suaves na porta. Vó?
Posso entrar? Júlia entrou no quarto com aquele sorriso luminoso que sempre aquecia meu coração. Sentou-se ao meu lado na cama e me abraçou longamente. Estou tão feliz que você veio para minha formatura, mesmo com toda essa loucura da mudança. Eu jamais perderia, querida. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Júlia estava radiante com a formatura, ansiosa pelo início da faculdade no próximo semestre e curiosa sobre meus planos em Gramado. Diferentemente dos pais, ela parecia genuinamente empolgada com minha nova aventura. Vou te visitar nas férias, prometeu. Quero ser a primeira a experimentar todas as sobremesas do seu café. Terá uma mesa especial só para você, com direito a provar as criações antes de irem para o cardápio. Quando descemos para o jantar, encontrei não apenas Marcelo e Patrícia, mas também Fábio, que havia chegado de surpresa de Barcelona. Meu filho mais novo, sempre imprevisível, havia decidido vir para a formatura da sobrinha e para se despedir de mim antes da mudança para Gramado. Mãe! Fábio me abraçou com aquela efusividade mediterrânea que adquirira vivendo tantos anos na Espanha. Que história é essa de virar empresária da gastronomia aos 70? Você não para de me surpreender. O jantar transcorreu em uma atmosfera curiosamente harmoniosa, como se minha iminente partida tivesse criado uma trégua temporária nas tensões familiares. Mesmo Patrícia parecia mais relaxada, talvez aliviada por saber que em breve não precisaria mais navegar as complexas águas do relacionamento com a sogra. Na manhã seguinte, Júlia estava um nervosismo só, verificando repetidamente o vestido que usaria na cerimônia, ensaiando o discurso que faria como representante da turma. Ajudei-a com o cabelo, criando um elegante coque que valorizava seu rosto delicado. Vó, você acha que estou pronta para a faculdade? Para o mundo real? Ninguém está verdadeiramente pronto, meu amor. A vida não vem com manual de instruções, mas você tem inteligência, sensibilidade e um coração imenso. Isso é mais do que suficiente para começar. A cerimônia de formatura foi emocionante. Júlia, com sua oratória impecável, encantou a todos com um discurso sobre sonhos e coragem. Sentada entre Marcelo e Fábio, não pude deixar de sentir um orgulho imenso pela jovem mulher que ajudei a criar. De alguma forma, senti que Carolina estava ali também, observando a filha brilhar. Após a cerimônia formal, fomos todos para o jantar no restaurante Copacabana, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. A decoração clássica, com painéis de madeira escura e candelabros de cristal, criava uma atmosfera de elegante nostalgia. A mesa reservada para nossa família ficava próxima a uma grande janela com vista para o Pacão, onde as luzes noturnas criavam um cenário quase mágico. Quando o garçom serviu o champanhe para o brinde, Marcelo levantou-se, pegando todos de surpresa. Geralmente avesso a demonstrações públicas de emoção, ele parecia estranhamente vulnerável naquele momento. Gostaria de fazer um brinde, começou ele, a voz levemente trêmula. A Júlia, nossa formanda brilhante, que nos enche de orgulho, e também fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. A minha mãe, Berenice Cavalcante, que aos 70 anos está nos ensinando que nunca é tarde para recomeçar, para buscar a felicidade nos próprios termos. Um silêncio surpreso caiu sobre a mesa. Patrícia parecia tão chocada quanto eu com as palavras do marido. Mãe, continuou Marcelo, agora dirigindo-se diretamente a mim. Nem sempre fui o filho que você merecia. Muitas vezes coloquei trabalho, ambições e conveniências acima da nossa relação. No seu aniversário, sua voz falhou momentaneamente. No seu aniversário de 70 anos, te magoei profundamente. Não tenho desculpas para oferecer, apenas um pedido sincero de perdão. As lágrimas que eu tentava conter finalmente escaparam. Marcelo, meu filho pragmático e sempre controlado, estava se abrindo de uma forma que eu jamais imaginaria possível. Amanhã você parte para uma nova vida em Gramado. E quero que vá sabendo que, apesar de todos os meus erros e omissões, tenho muito orgulho de você. Da sua coragem, da sua determinação, da sua capacidade de transformar uma mágoa profunda em impulso para a mudança positiva. Ele ergueu sua taça. A Berenice Cavalcante, mulher extraordinária que nunca é tarde demais
para nos surpreender e nos inspirar. Todos na mesa ergueram suas taças, incluindo Patrícia, que parecia ver a sogra sob uma nova luz. Júlia tinha lágrimas nos olhos, mas seu sorriso era radiante. Fábio, sempre emotivo, não tentava esconder o choro. Quando me levantei para responder, senti uma calma interior que contrastava com a tempestade emocional ao meu redor. Obrigada, Marcelo. Suas palavras significam mais do que posso expressar. Olhei para cada rosto ao redor da mesa. Família é complicada. Amamos profundamente, magoamos profundamente e, mesmo assim, continuamos conectados por laços que transcendem erros e acertos. Não vou para Gramado para fugir de vocês, mas para me encontrar novamente, para redescobrir quem é Berenice, além de mãe, avó, viúva. Ergui minha taça, a família que somos com todas as imperfeições, e aos novos capítulos que todos nós, não apenas eu, estamos sempre escrevendo em nossas vidas. O resto da noite transcorreu em uma atmosfera de reconciliação e renovação. Conversamos, rimos, relembramos histórias antigas e fizemos planos para o futuro. Marcelo prometeu visitar Gramado regularmente com Júlia. Fábio anunciou que seu filho mais velho, Miguel, estava considerando passar um semestre no Brasil para estudar gastronomia. Quem sabe no café da avó. Até Patrícia parecia mais aberta, mencionando que sempre quis aprender a fazer tortas alemãs autênticas. Na manhã seguinte, a família toda me acompanhou até a rodoviária. O momento da despedida foi emocionante, mas diferente do que eu imaginava. Não havia mais aquela tensão, aquela sensação de ruptura. Em vez disso, havia uma compreensão mútua de que os laços familiares estavam se transformando, não se rompendo. Júlia foi a última a me abraçar antes de eu embarcar. Colocou em minhas mãos um pequeno embrulho. Só abra quando chegar em Gramado, vó. No ônibus, sentada confortavelmente junto à janela, observei Porto Alegre diminuir a distância. A cidade que foi meu lar por tantas décadas agora se tornava parte do meu passado. Mas um passado que eu carregaria com carinho, não com mágoa. A viagem para Gramado passou rapidamente, embalada por pensamentos sobre o futuro que me aguardava. Olga havia confirmado que todas as minhas caixas já estavam no café, aguardando para serem desembaladas. Enzo planejava um jantar de boas-vindas para aquela noite com alguns amigos do Centro Cultural. O anexo nos fundos da casa de Olga estava pronto, recém-pintado, imobiliado com o essencial para meu conforto imediato. Quando o ônibus finalmente chegou a Gramado, o sol começava a se pôr, banhando a cidade com uma luz dourada que parecia um bom presságio. Senhor Germano, o taxista que conheci na primeira visita, aguardava na rodoviária conforme combinado. Bem-vinda ao seu novo lar, Dona Berenice. No caminho para o café, passamos por ruas enfeitadas com flores coloridas e construções em estilo europeu, que sempre deram a Gramado seu charme especial. Tudo parecia mais vivo, mais vibrante agora que eu não era apenas uma turista, mas uma nova moradora. O sabor da serra estava fechado para clientes naquele dia, mas iluminado e cheio de vida. Quando o táxi parou em frente, a porta se abriu e um pequeno comitê de boas-vindas saiu para me receber. Olga, Enzo, Jandira, a funcionária fiel do café, e alguns rostos novos que logo seriam parte do meu círculo social. Enzo, elegante em seu avental de chefe, adiantou-se e tomou minha mão. Bem-vinda ao seu novo reino, Berenice. A rainha finalmente chegou ao castelo. Entrando no café, agora meu café, fui recebida por uma mesa belamente posta para o jantar de celebração. Flores frescas, velas acesas, o aroma irresistível da comida italiana que Enzo preparara especialmente para a ocasião. Antes de me juntar aos convidados, pedi licença por um momento e fui até os fundos, onde minhas caixas aguardavam. Encontrei aquela que continha meus objetos pessoais mais preciosos e retirei o pequeno espelho Art Deco que comprara da dona Eleonora. Pendurei-o na parede da área que em breve se transformaria em nosso espaço para aulas de culinária. No reflexo, vi uma mulher de 70 anos com cabelos brancos e olhos azuis brilhantes de emoção e expectativa. Não mais uma vítima de rejeição,
Não mais uma mãe e avó aguardando migalhas de atenção, mas uma mulher, dona de seu destino, pronta para escrever o capítulo mais emocionante de sua história. Lembrei-me então do pequeno pacote que Júlia me dera. Abri-o cuidadosamente e encontrei um delicado broche de borboleta em prata e esmalte azul, acompanhado de um cartão escrito à mão. Para a vovó mais corajosa do mundo, as borboletas nos ensinam que nunca é tarde para se transformar. Com todo o meu amor, Júlia. Coloquei o broche junto ao peito, bem próximo ao coração, e voltei para meus convidados. Uma nova vida me aguardava, e eu estava mais do que pronta para abraçá-la. Hoje, enquanto preparo os doces alemães para mais um dia de trabalho no Sabor da Serra, olho pela janela e vejo a névoa matinal cobrindo as montanhas de Gramado. Já se passou 1 ano desde aquele dia em que cheguei aqui, carregando não apenas malas e caixas, mas um coração determinado a recomeçar. 1 ano desde que transformei a maior decepção da minha vida, o esquecimento do meu aniversário de 70 anos pelo meu próprio filho, em combustível para uma revolução pessoal que surpreendeu a todos, principalmente a mim mesma. Este ano que passou foi de intenso aprendizado e transformações. O café floresceu sob meus cuidados e a consultoria preciosa de Olga, que continua sendo minha mentora e amiga. Ampliamos a área dos fundos, criando um espaço aconchegante para as aulas de culinária, que agora são um sucesso entre os turistas. Enzo, que começou como meu professor e consultor, tornou-se muito mais que isso. Um parceiro, um confidente, alguém que, aos 74 anos, compartilha comigo a mesma sede por viver intensamente cada dia. As visitas da família se tornaram regulares. Marcelo e Júlia vêm a cada 2 meses, às vezes acompanhados por Patrícia, que surpreendentemente desenvolveu um genuíno interesse pelas aulas de confeitaria alemã. Fábio trouxe Miguel, meu neto mais velho, que está morando comigo há 3 meses enquanto faz um curso intensivo de gastronomia. Ter um jovem de 19 anos em casa trouxe uma energia renovada aos meus dias e ao café. A pequena casa nos fundos da propriedade de Olga, que deveria ser temporária, acabou se tornando meu lar permanente. Com pequenas reformas e toques pessoais, transformei-a em um espaço acolhedor que reflete quem sou agora. Não mais a senhora Berenice do apartamento no Bonfim, mas a Berenice do Sabor da Serra. A Berenice que reinventou sua vida quando muitos achavam que era hora de simplesmente aceitar o que viesse. Não posso dizer que foi fácil. Houve noites de dúvida, momentos de cansaço extremo, dias em que a responsabilidade de administrar um negócio parecia pesada demais para ombros de 70 anos. Mas a cada obstáculo superado, sentia-me mais forte, mais viva. O café agora é conhecido não apenas pelos doces tradicionais, mas pelas histórias que compartilho com os clientes. Muitos vêm não apenas pela comida, mas para ouvir a senhora de cabelos brancos e olhos azuis vivazes contar como transformou uma mágoa profunda em um novo começo. A Fundação Em Nome de Carolina está em pleno funcionamento, oferecendo bolsas de estudo para crianças talentosas sem recursos. Júlia assumiu voluntariamente a função de embaixadora do projeto, dedicando parte de seu tempo para ajudar na seleção dos bolsistas e no acompanhamento de seu desenvolvimento. Ver minha neta abraçar essa causa com tanto entusiasmo é uma das maiores alegrias que experimentei nos últimos tempos. Quanto a Marcelo, nossa relação passou por uma transformação profunda. Aquele jantar no restaurante Copacabana, na noite da formatura de Júlia, marcou o início de um novo capítulo entre nós. Seu pedido sincero de perdão abriu portas que pareciam definitivamente fechadas. Nas visitas a Gramado, vejo-o mais relaxado, mais presente, como se a distância física tivesse de alguma forma encurtado a distância emocional que existia quando vivíamos na mesma cidade. Numa dessas visitas, Marcelo me surpreendeu ao revelar que estava repensando suas prioridades, dedicando menos tempo ao trabalho e mais à família. "Foi você quem me ensinou, mãe", disse ele enquanto caminhávamos pelo Lago Negro numa tarde de domingo. "Ao fazer essa mudança radical, você me mostrou que nunca é tarde para corrigir o rumo. A história que compartilho com vocês hoje não é apenas sobre uma mãe magoada pelo esquecimento de um aniversário importante.
É sobre descobrir que, mesmo aos 70 anos, ainda somos protagonistas de nossa própria história, ainda podemos surpreender o mundo e a nós mesmos, ainda temos o direito de buscar felicidade em nossos próprios termos. Se há uma lição que aprendi nesta jornada, é que o ressentimento é um veneno que consumimos, esperando que o outro adoeça. Transformar a mágoa em ação positiva foi a melhor decisão que tomei. Não mudei para Gramado para punir Marcelo por sua indiferença, mas para me presentear com a oportunidade de ser mais do que as circunstâncias haviam determinado para mim. Hoje, recebo no café clientes de todas as idades. Os mais jovens geralmente olham com curiosidade para a senhora de cabelos brancos, que comanda a cozinha com energia e precisão. Os mais velhos, frequentemente, vêm me contar como se inspiraram na minha história para fazer mudanças em suas próprias vidas. Uma senhora de 68 anos veio especialmente de Curitiba para me dizer que, após ouvir sobre mim através de amigos comuns, decidiu realizar seu sonho de abrir uma pequena livraria especializada em literatura infantil. Enzo e eu desenvolvemos uma rotina que equilibra trabalho e prazer. 2 vezes por semana fechamos o café mais cedo e exploramos a região, descobrindo pequenos produtores locais, paisagens deslumbrantes e restaurantes escondidos que se tornaram fonte de inspiração. Nos finais de semana, quando Miguel não está estudando, ele se junta a nós nessas aventuras, trazendo o olhar fresco da juventude para nossas experiências. Nas manhãs de domingo, quando o café está fechado, gosto de sentar na varanda com uma xícara de chá, observando o movimento da cidade que adotei como minha. O pequeno jasmim estrela que Iracema me deu cresceu e agora perfuma todo o ambiente com sua fragrância delicada. O broche de borboleta que Júlia me presenteou tornou-se meu amuleto da sorte, usado em ocasiões especiais, como símbolo da transformação que vivi. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para seguir seus sonhos, mesmo que o mundo tente convencê-la do contrário. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que a compartilhe. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou para conhecer outras histórias de transformação e superação como a minha. Seus comentários são muito importantes para mim. Gostaria de saber se você já viveu algo semelhante ou se minha experiência inspirou alguma mudança em sua própria vida. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição é um estímulo para continuarmos trazendo conteúdos que emocionam e inspiram. E se puder, considere apoiar nosso trabalho com uma contribuição através do Valeu Demais. Sua ajuda financeira é fundamental para mantermos a qualidade do canal e aumentarmos a frequência dos vídeos, possibilitando que mais histórias como a minha possam tocar e transformar vidas. Produzir esses vídeos diariamente envolve muita dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer cada vez mais histórias autênticas e emocionantes que conectam gerações e mostram que a vida, em qualquer idade, pode ser surpreendente. Agradeço a você que me acompanhou até aqui nesta história. Lembre-se sempre, o que parece o fim pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Foi assim comigo. Pode ser assim com você também. De Gramado, com o coração cheio de gratidão e a alma renovada pelo recomeço, eu, Berenice Cavalcante, me despeço até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar o que achou desta história, deixar seu like e, se possível, contribuir com o nosso Valeu Demais. Suas palavras e apoio significam o mundo para nós. Até breve e lembre-se, nunca, jamais é tarde demais para reescrever sua própria história.